Sim, concurseiro, você é sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje trago resolução de questões da banca Nosso Rumo. Lembrando que lá no nosso site, cienciaexata.com, já há um curso dessa banca disponível para vocês. Acesse agora e venha fazer parte da turma CX. Muita atenção, a dica que deixo: pratique muita leitura para você ampliar o seu vocabulário. Assinale a frase correta em relação à ortografia, a grafia correta das palavras. Julinha caiu da bicicleta e fez um corte na sobrancelha. Sobrancelha, nada de sombra, então o correto é o quê? Na sobrancelha, que é o correto, sobrancelha. Então já descarto. O político foi encaminhado para uma cela. Neste caso, será que é cela com S ou cela com C? Cela com C está relacionada à prisão, à jaula. Cela com S é aquela cela que você coloca no cavalo. Então, o correto aqui seria cela com C. Os mendigos foram enxotados da igreja. Aqui muita gente fala os mendigos, não. O correto é mendigos. Enxotados é com X mesmo. É o mesmo caso, por exemplo, de enxada. As palavras que vierem, que antes dela tiver o EN, enxada, enxurrada, enxaqueca, você vai usar o X. Por isso que enxotados é com X. Ficou caríssimo o conserto do automóvel. Consertar no sentido de reparar é com S. Então, o correto aqui é concerto. Concerto com C é de música. Márcio ganhou uma quantia vultuosa. Vultuoso é o mesmo que inchado. Os lábios vultuosos da mulher. Então, eles eram inchados. Aqui o correto seria o quê? Vultosa quer dizer o quê? Muito, é uma quantia grande, muito dinheiro. Então, o correto seria vultosa. Como memorizar isso daqui? Praticando muita leitura. Vamos marcar a alternativa que apresenta a acentuação correta das palavras de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Não aguento mais tamanha feiura. Será que feiura tem acento? Então, vamos separar aqui em sílabas. Feiura. Aí você já identifica aqui o quê? Que tem um hiato. Aí você vai falar assim. O I e U, quando formam hiato, são acentuados, sozinhos ou seguidos de S, desde que não sejam antecedidos de, desde que depois deles não venha o NH, por exemplo, no caso, rainha. Por que não é acentuado? Ok, formou hiato, sim. O que é hiato? São as duas vogais em sílabas diferentes. Então, vogal aqui e vogal aqui. Quando você separa em sílabas, vai ficar em sílabas diferentes. Então, aqui você já identifica o quê? Neste caso, o I não foi acentuado, porque depois dele tem o NH. É diferente, por exemplo, de saúde. Ok, ficou em sílaba separada, é acentuado porque ele está sozinho, ou então se estiver seguido de S. Ok, hiato. Então tem acento? Não tem. Feiura, baiuca, bocaiúva, não tem mais acento porque antes dele vem um ditongo. Então, formou hiato? Formou. Mas se antes vier um ditongo, não mais tem acento. Então, o correto é o quê? Feiura sem acento. Memorizou? Quando antes deste I e U, que formam este hiato, vier um ditongo, não mais será acentuado. Feiura, bocaiúva e outras por aí. Todos se reunirão em frente à Assembleia. E agora a Assembleia tem acento? Você vai observar o quê? Primeiramente, ela é uma palavra paroxítona. Aqui nós temos, nesta palavra, os ditongos abertos. El, ei e oi. Não mais são acentuados. Os ditongos abertos, el, ei e oi, das paroxítonas não mais são acentuados. Então, a Assembleia não tem acento. Mas se forem, veremos daqui a pouco, das oxítonas ou monossílabos tônicos, serão acentuados. Por exemplo, se eu disser céu, monossílabo tônico, ditongo aberto, é acentuado. Só das paroxítonas que não. Crianças órfãs, então nós temos o quê? Uma palavra paroxítona, terminada em an ou ão, órfão,
ímã, elas são acentuadas. Precisam de apoio e auxílio. Aqui nós temos o quê? Paroxítona terminada em ditongo, acentuado. Assistência, novamente, paroxítona terminada em ditongo, acentuada de maneira correta. Adoramos recordar os momentos revendo os álbuns. Não, a forma correta é o quê? Os álbuns de fotos. Aqui nós temos uma palavra paroxítona terminada em uns. Fórum, fóruns, álbum, álbuns são acentuados. Qual a receita daquele bombom de pistache? Primeira coisa, pistache, ela é o quê? Uma palavra paroxítona. Ela é paroxítona terminada em quê? Em E. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em E, A e O. Não acentuo. Pistache é sem acento. Compreendido? Conseguiu gabaritar essa questão? Primeiro resolva as questões lá no PDF, depois assista a correção em vídeo. Vamos marcar a alternativa que apresenta a acentuação correta das palavras de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Acentuação correta, vamos ver? Baiuca, eu disse ainda há pouco. Bai, vamos colocar aqui, vamos separar em sílaba. U-ca. Ok, eu não acentuo o I e U quando vierem precedidos de quê? De ditongo. O que é ditongo? São duas vogais em uma mesma sílaba. Hiato, duas vogais em sílabas diferentes. Então, baiuca não mais tem acento. Oriundo, nada justifica aqui também este acento, porque você observa que o U ele vem seguido de N. Então, não vou acentuar quando ele vier seguido de N, de M, por exemplo, ruim, de L, Raul, e raiz quando ele vem acompanhado de Z. Oriundo, não acentuo. Acentuo I e U somente se eles vierem sozinhos ou seguidos de S, por exemplo. Saída tem acento e saúde também tem. É hiato? É, mas eles estão sozinhos. É o caso de que mi, u, do. Ele está sozinho? Está. Formou hiato? Formou, então tem acento. Gratuito? Não. A forma correta é o quê? Gratuito, sem acento. Facilmente, olha a leitura dessa palavra com acento. Facilmente. Nada disso. A forma correta é o quê? Facilmente. Então, tem o men aqui, é a sílaba forte e não tem acento. Então, o correto aqui seria facilmente sem acento. Então, concursandos, lá no nosso site cienciaexata.com tem um curso exclusivo, específico da banca Nosso Rumo. Acesse agora e venha fazer parte da turma CIEX. Questão contemplando verbo. Assinale a alternativa que apresenta a correta conjugação verbal conforme a norma padrão da língua portuguesa. Esta questão ela está contemplando os verbos derivados. Os alunos se proporam, será que está correto? Aí você tem verbo derivado, primeira coisa que você vai fazer, você já identifica o verbo que está sendo cobrado, propor, sem acento mesmo. Ele é derivado de qual verbo? Do verbo por. Este tem acento. Então, se ele é derivado, como você vai saber que é um verbo derivado? Você vai conjugar na primeira pessoa do presente do indicativo. Se der a mesma terminação, é um verbo derivado. Eu ponho, eu proponho, não é isso? Então, um verbo derivado. Aí você vai se lembrar de que a mesma finalização, mesmo final que tiver o verbo original, o seu verbo derivado também terá. Mas vou trazer aqui uma breve explicação sobre os verbos derivados. Observe só. Aqueles verbos que mais possuem verbos derivados são os verbos ter, por, vir e ver. Já deixo uma dica. Nota aí no seu caderno. Você precisa saber conjugar os verbos ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. Por quê? Porque as bancas cobram muito. Vamos reescrever aqui no modo subjuntivo. Por quê? Onde tem mais dúvidas, onde as pessoas possuem mais dúvidas. Eu falo, se ele vir você ou se ele vier você ou se ele ver você. Então, é um ponto que você precisa de compreender também. Vamos ver aqui. Então, os verbos derivados são aqueles que são conjugados seguindo o mesmo padrão dos seus verbos de origem. Então, o verbo ter, aqui tem o verbo ter e aqui eu tenho o verbo manter.
Será que manter é um verbo derivado de ter? Sim. Como você vai identificar isso? Vá lá no presente do indicativo. Eu falo eu tenho, eu mantenho, então deu a mesma conjugação, é um verbo derivado. E aqui eu tenho o verbo que converter. Ele também terminou em ter, mas será que ele é? Não é, porque eu falo eu converto e não eu convertenho. Anote aí também. Então, os verbos derivados são aqueles que seguem o mesmo ritmo, a mesma forma de conjugação do verbo de origem. Observe lá no presente do indicativo. Eu vejo, aqui é do verbo ver, aqui é do verbo prever. Eu vejo, eu prevejo, então é verbo derivado. E aqui é do verbo escrever, também terminou em ver. Mas eu não falo eu escrevejo, eu falo eu escrevo, então esse não é derivado. E aqui tem uma exceção. O que seria do português sem a exceção? Nada, nada, nada. Então precisa de estudar, porque se fosse simples como nas exatas, era menos complexo o português. Aqui eu tenho o verbo prover, aí você vai falar, mas é eu provejo. Mas ele não é um verbo derivado, por quê? Lá no modo subjuntivo que falei com vocês para estudarem os verbos ver e vir, principalmente, em vez de eu falar o quê? Eu falo o quê? Se eu visse, não é isso? Só que lá eu não falo se eu provisse, é se eu provesse. Então aqui divergiu, olha aqui, se eu visse, mas aqui é se eu provesse. Então, mesmo tendo a mesma conjugação no presente do indicativo, ele é um verbo não, ele não é um verbo derivado do verbo ver, ok? Eu venho, aqui é do verbo vir. Eu venho, eu intervenho. Então, aqui é do verbo intervir. Então, aqui certinho. E aqui é do verbo servir. Só para você ver. Eu não falo eu servenho, eu falo eu sirvo. Então, aqui é verbo derivado, mas aqui não é. Eu ponho, o verbo pôr já ficou mais fácil. Todos aqui terminados em pôr vão ser derivados do verbo pôr. Eu ponho, eu predisponho, e tem outro, por exemplo, eu proponho. Então, verbos derivados seguem a mesma conjugação. Para saber se é derivado ou não, conjugue no presente do indicativo. Observe aqui, ó. Eles tiveram uma recaída, que é do verbo ter. Eles tiveram, eu não posso falar eles manteram, então. Eles mantiveram, certinho, verbo derivado. O juiz veio apitar, é do verbo vir. Não, e aqui é o que? O juiz interveio, certinho. Muita gente fala que ele interviu. Viu não é do verbo ver? Eu vi, ele viu. E do verbo vir é ele veio, então o juiz interveio. As pessoas puseram, as pessoas propuseram, as pessoas se indispuseram, certinho. O juiz viu o homem. Se ele viu, é do verbo ver. E aqui anteviu é do verbo antever. Então, concurseiro, agora que você já pegou aqui, já compreendeu os verbos derivados, vamos resolver a nossa questão. Precisamos da alternativa correta para esta questão para o cargo de professor. Os alunos eles foram a chegar, eles foram a mala no lugar certo? Não. Do verbo pôr vai ser o quê? Eles puseram, não é isso? Se é a forma correta, eles puseram, vamos corrigir aqui, eu já sei que do verbo propor, que é um verbo derivado do verbo pôr, então vai ser o quê? Propuseram. Então, aqui tudo junto. Propuseram. Então, a alternativa A está errada, porque o correto seria: os alunos se propuseram a chegar mais cedo na escola. A professora interviu. Aí você já pega aqui e já coloca. Vamos copiar o verbo derivado. Então, intervir vem de qual verbo? Do verbo vir. Eu falo, ele viu atrasado ou ele veio atrasado? Ele veio, não é isso? Se é ele veio, então o correto é o quê? Interveio, nada de interviu. Este verbo é muito cobrado pelas bancas, lembre-se disso. O juiz interveio na briga, nada de interviu.
Após o ocorrido, a sala toda manteu. Aí você já pega aqui e coloca aqui. Nós temos o verbo manter, que é derivado do verbo ter, não é isso? Eu falo o quê? A sala teu silêncio ou na sala teve silêncio? Na sala teve silêncio. Ele não teve dinheiro. Então, se é teve, o correto é manteve. Eu não falo ele não teu dinheiro, eu falo ele não teve dinheiro. Se é ele não teve, é ele manteve. Então, a sala toda manteve silêncio. Os professores se dispuseram. Então, você já vem aqui e coloca o verbo dispor, que é derivado do verbo pôr. Como disse lá na alternativa A. Eles poram ou eles puseram? Eles puseram. Se é eles puseram, o verbo derivado vai ter a mesma terminação, então vai ser o quê? Eles dispuseram, como está na alternativa D. Os inspetores deteram os alunos que corriam no corredor. Então, primeira coisa, aqui está o verbo deter. Vamos colocar aqui, é derivado de qual verbo? Do verbo ter. Então, eu falo, eles tiveram sorte ou eles teram sorte? Eles tiveram sorte, não é isso? Então, eles detiveram os alunos que corriam no corredor. Bem interessante, contemplando verbos derivados, lembre-se do verbo de origem. A mesma conjugação dele, o verbo derivado terá também.